música gospel. Com 15 anos de carreira, 7 CDs gravados, 2 DVDs, 2 CDs, 4 discos de ouro, 3 de platina, 2 de platina duplo, 1 disco de platina triplo e 1 diamante. Ganhadora do Troféu Talento como cantora revelação em 2008. Em 2011, ganhadora do Troféu Promessas de melhor CD do ano com o álbum Diamante. Em 2012, ganhadora de melhor CD pentecostal com o álbum Damares ao vivo e por aí vai. Estou falando de Damares. Tudo bom, Damares? Tudo bem. Prazer muito grande estar falando com você, pastora. E, enfim, com esse povo querido aqui do Goiás, aqui em Goiânia. É uma alegria poder estar aqui no programa Identidade. E tenho certeza que as pessoas que estão em casa nos ouvindo nesse momento vai ser tocado, né? Através Graças a Deus. das palavras que vai ser fluída aqui pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Na nossa boca, né? E é um prazer poder te conhecer, pastora. O prazer é todo meu te conhecer. Damares, uma alegria estar aqui com você. Muito bom. Eu estava lendo sua biografia no seu site. E você tem um testemunho de vida forte, né? Eu queria que você começasse contando pra gente. Olha, a minha história assim, é bem conhecida, né? Pelas pessoas, pelos brasileiros, digamos assim, até pessoas que não são daqui, que moram fora também, têm acompanhado a minha vida, a minha história. E é uma história assim bem longa, né? Teria que ter muito tempo para poder contar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, desde o comecinho, quando tudo começou. Eu comecei cantando assim desde os 6 anos de idade. Novinha, hein? É com quem não quer nada, mas a música já estava ali na veia, né? E eu já sabia assim do projeto de Deus na minha vida. Já ali eu não entendia muito por gente ainda. Mas já ouvi meus pais falar do projeto que Deus tinha para minha vida, que eu era escolhida desde o ventre. Minha mãe falava, você é escolhida aqui, ó, desde o meu ventre. Deus tem um projeto na tua vida. Eu já ouvi meus pais falar isso em casa, né? E eu cresci ouvindo isso. E eu me recordo da primeira vez que Deus falou comigo. Que Deus usou uma pessoa, chegou lá no sítio, lá na roça onde eu morava, na época. Eu acho que eu já tinha ali uns 10 anos. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu fiquei assim, não vou dizer assustada, mas eu fiquei perplexa assim, quando Deus falou comigo pela primeira vez, usando uma pessoa de uma outra cidade que chegou de carro assim, do nada na roça, com um carro cheio de irmãos. Criança, né? 10 anos. Um carro cheio de irmãos, chegou assim, olha, eu vim aqui, Deus me mandou vir nesse lugar, vim sem rumo, Deus mandou eu vir. Parece que é mentira, né? Uma coisa, como pode alguém sem direção ir para um lugar sem saber para onde está indo? Mas foi enviado pelo Espírito Santo. O poder de Deus, Com certeza, o poder de Deus. E aquele carro chegou, os irmãos desceram e Deus usou aquela mulher, né, que estava dirigindo o carro, que veio ali guiada pelo Espírito Santo de Deus, para falar comigo, que eu era escolhida, sim, desde o ventre da minha mãe, que Deus tinha algo extraordinário na minha vida, que Deus ia soprar meu nome nessa nação, fora dela, que Deus ia usar a minha voz, que aonde eu não chegasse, a minha voz ia chegar, que pessoas iam ser restauradas, curadas, transformadas através da minha vida e do testemunho daquilo que Deus ia fazer na minha vida. Deus ia me tirar dali, daquele lugar difícil e provar que Ele é Deus, né? Que Ele usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Eu lembro que eu, mesmo com 10 anos, eu já entendi um pouco, porque, como eu falei, meus pais já falavam isso, do projeto de Deus para a minha vida nessa terra. E eu lembro que minhas pernas batiam palmas, né? Meu coração disparava, eu fiquei sem entender. Mas aqui naquele momento eu comecei a chorar e entendi mais assim do projeto de Deus para a minha vida. E aí tem toda uma história de humilhação, de sofrimento. Houve um tempo, assim, meus 13, 14 anos, que eu me distanciei da igreja, que eu desacreditei, parei de louvar o Senhor, não queria mais saber das coisas de Deus. Aí Deus fez uma transformação na minha vida, quando meu pai viu um anjo entrar na igreja depois de mais de um ano que eu não ia. Enfim, uma história bem longa, né? Mas para resumir, eu passei por todo esse processo de lapidação, da escola de Deus, do deserto, para que eu chegasse até aqui. Não foi fácil, teve rosas, mas teve também muitos espinhos, muitas portas fechadas, muitos nãos na cara, mas pela misericórdia do Senhor e pelo chamado dele, que eu sempre tive essa convicção do chamado de Deus para a minha vida, eu sempre acreditei que mais cedo ou mais tarde, não atrasado, mas Deus chega na hora certa, né? Deus não chega atrasado nem adiantado, Ele chega na hora certa. Então, eu acreditei nisso, sempre acreditei piamente que as promessas do Senhor, aquilo que Ele tinha falado,
lá naquele tempo na roça, ia se cumprir. E hoje eu tenho vivido, dia após dia, as promessas de Deus na minha vida. Então, resumindo, é isso aí. É a minha história de lutas e vitórias. E tem né? sido usada por Deus para alcançar muitas vidas. E essa história sua me lembra uma música sua também, Sabor de Mel. É verdade. Que estourou. Como que foi gravar Sabor de Mel? Olha, pastora, foi assim, algo muito tremendo, né? Foi no ano de 2008 que eu lancei CD Apocalipse, que contém a canção Sabor de Mel. Mas eu comecei a preparar um repertório em 2007. Eu fiquei um ano na época, porque eu sempre fico um ano assim preparando repertório para o CD, cada CD que eu vou gravar. Eu fiquei um ano preparando o repertório, orando, pagando preço junto com meu esposo, meus pais também, que sempre me ajudaram a escolher as músicas para me gravar. Mesmo? É tão lindo, tão lindo. Minha família inteira se envolve. Você canta para eles as músicas, mostra antes de gravar? Eu recebo a música, porque a gente recebe muita composição do Brasil inteiro, né? E aí, quando eu escuto uma música que eu sinto assim aquele impacto, né? Aquele arrepio santo, como eu falo, aí eu sinto alguma coisa, já me imagino cantando na igreja aquela determinada canção, eu já levo para eles ouvir para ver se eles sentem também. Então a gente tem essa comunicação. Uma bênção, né? Você é abençoada, coberta por Verdade, oração. Com certeza. Minha família me ajuda muito em todos os aspectos, né? E então nessa época eu me lembro, inclusive eu já falei isso algumas vezes em entrevista, que eu fui cantar num trabalho e Deus usou uma pessoa. Chegou para mim e falou assim, Damares, quando você cantava, Deus me mostrava assim um presente. Ele colocando um presente nas tuas mãos e não vai demorar. Essa semana ainda você vai receber. Eu falei, opa, que coisa boa. Ainda bem que não vai demorar. Né? Porque o tempo de Deus não é como o nosso. A gente quer para ontem. E Deus falou, essa semana, eu falei, eita Jesus, dei glória a Deus. E eu voltei para casa na segunda-feira e eu fiquei contando. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu falei, Jesus, a semana está acabando. Ai, Deus, já estamos na sexta, né? Já está chegando, né? Quero logo. E quando Deus fala assim, vou te dar um presente, vou colocar na tua mão. E na época a gente estava passando uma situação financeira muito difícil e tudo. A gente imagina o quê? Alguém vai chegar, vai dar um carro, vai dar um dinheiro para você pagar aquela determinada conta que está te tirando o sono à noite. Eu imaginei alguma coisa assim. E aí, de repente... na sexta-feira, um compositor, que é o meu compositor também, amigo de muitos anos, Agailton Silva, e ele ligou, porque ele tinha falado para mim, Damares, eu estou orando, estou levantando de madrugada para escrever para você nesse próximo CD, estou pedindo inspirações do Espírito Santo para escrever para você. Eu falei, amém. Muitos compositores geralmente falam assim, né? Às vezes para escrever para o cantor e tal. E aí, quando ele falou isso, eu falei, amém, Agailton, maravilha, vamos esperar aí, vamos ver o que Deus tem pra gente. E nessa sexta-feira dessa semana que Deus falou comigo, que ia me dar um presente, ele ligou, falou com meu esposo, né, o pastor Aldori, falou com meu esposo, e ele disse assim, olha, eu tenho um CD aqui, com as músicas que eu escrevi para Damares, e eu gostaria que você viesse aqui na minha casa pegar, porque eu gravei 4 canções que eu escrevi para ela e tal. E ele estava morando em Curitiba há pouco tempo, que é onde eu morava na época, que agora estou morando em São Paulo há quase 2 anos. Aí meu esposo foi lá na casa dele, pegou o CD e trouxe para mim, veio ouvindo. Quando ele chegou em casa, eu via que ele estava assim, impactado, os olhos lacrimejavam de lágrimas, mesmo, sentindo a presença de Deus. E ele chegou para mim, entregou o CD para mim e falou assim, ouve esse CD. Lembra do presente que Deus lhe falou que te dá essa semana? Aqui está o presente. Eu falei, como assim? Você levou um susto, O que é isso? O que tem aqui nesse CD assim, tão, né, lindo, tão importante assim? É boa assim as músicas dele? Ele falou assim, não vou falar nada. Ouve aí que você vai entender o que eu estou falando. Aí eu falei, vamos lá na casa da minha mãe, que a gente vai ouvindo no caminho, né, no carro. Aí eu entrei no carro junto com ele, coloquei o CD no som do carro e fui ouvindo dali de casa na casa da minha mãe. Dava aproximadamente 10, 15 minutos. Quando eu comecei a ouvir a primeira canção, Apocalipse, no Apocalipse, a segunda canção, glorifica, pois a glória que tu manda não vai para o arquivo, né? Alguma coisa assim. A terceira música, A Batalha do Arcanjo. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar. E eu fui sendo assim, impactado de uma forma. Eu fui sentindo a presença de Deus, minha carne tremia. A quarta canção, violãozinho. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E ele falou, Damares, eu fiz uma música chamada Sabor de Mel, baseado na tua história, na história que você me contou da tua vida. E ele fez baseado, Deus deu para ele da madrugada. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E ele falou, Damares, eu fiz uma música chamada Sabor de Mel,
baseado na tua história, na história que você me contou da tua vida. E ele fez baseado, Deus deu para ele da madrugada. E eu comecei a chorar muito, também meu sonho não falo isso, porque foi algo assim, muito maior do que um bem financeiramente, do que um presente em dinheiro, um carro, uma casa, né? Eu fui assim, falando em línguas estranhas ali, até chegar na casa da minha mãe, cheguei chorando na casa da minha mãe, mostrei para meus pais. Foi uma glória, assim, na cozinha, assim, quando eu coloquei no som, no radinho, toca CD na casa da minha mãe, a gente ali sentindo a presença de Deus e falando em línguas estranhas, uma coisa do céu. E aí a gente entrou no estúdio gravando, as pessoas, meu Deus, essa música Sabor de Mel, isso vai estourar, isso, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu não sou muito de falar, eu prefiro que falem, eu não sou de falar. E eu sempre quietinha, amém, glória a Deus. Que assim seja, né? Quietinha ali no estúdio. Mas gravando no estúdio a gente já sentia que Deus tinha algo extraordinário para fazer. Mas eu não imaginava que seria tão grande, algo tão revolucionário do jeito que foi, né? Em 2008 eu gravei esse CD. Foi quase 1 milhão de cópias vendidas. Não, foi... Teve o antes e depois do estourou. Ministério da Damares. Foi um divisor de águas realmente. Não só no meio evangélico, no meio secular também. A música conhecida no mundo inteiro, assim, para a glória do meu Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Falando em mundo secular, você teve na Xuxa, né? Como que foi a sua apresentação lá na Xuxa? Ah, foi muito bom, né? Na verdade, assim, uma coisa curiosa que muita gente não sabe, não foi essa a produção do programa dela, que ouviu falar na Damares, porque é uma cantora que vende muito, ou que está em destaque no meio gospel, vamos trazer aqui, não. Foi a própria Xuxa. A produção dela entrou em contato com o escritório, com a minha assessoria em Curitiba na época, e a assessoria, a produção do programa dela falou assim, olha, a gente está ligando a pedido da Xuxa. Ela falou, eu quero a Damares aqui no meu programa. Então, quando eu soube, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Eu vou ou não vou? Fui orar antes, né? Porque a gente tem que orar, que é uma guerra espiritual. A gente ir num programa como esse não é fácil. Em rede nacional, no nível que é um programa de uma Xuxa na Rede Globo, é uma batalha espiritual muito forte. Então, a gente foi orar e Deus falou para mim, vai que eu sou contigo. Lembra quando eu falei que tu ia pisar em lugares que tu nunca imaginou pisar? E eu fui, assim, foi algo muito forte. Assim, nos bastidores, antes de eu estar no palco, tinha pessoas travestis, que veio ali, gay, veio conversar comigo, pessoas falando assim, estou desviada da igreja, ora por mim. Eu segurava na minha mão as mãos frias, assim, e tremia, chorava, ora por mim que eu quero voltar atrás, sabe, do programa dela. Coisa assim, impressionante que Deus fez lá nos corredores do programa. E o programa editou muito, né? Eu cantei 2 canções, eles colocaram só uma parte do meu testemunho. Mas teve momentos assim bonito. no programa que eu segurei na mão dela, falei umas coisas de Deus para ela chorou, eles cortaram essa parte. Foi muito bom, muito especial, teve uma repercussão maravilhosa e foi incrível. Muito bom. Damares, em 2011, você recebeu uma homenagem da ONU como embaixadora da paz, né? Muito importante isso. Como que foi? A ONU te procurou pelo seu trabalho? Exatamente. A ONU procurou, né, nossa produção e disse que queria entregar essa placa, né, para mim, como embaixadora da paz pela ONU. E eu fiquei muito feliz na época, muito lisonjeada, a promessa de Deus também. Mas eles procuraram assim, pela história, como eu falei lá no programa do Raul Gil, de alguém que veio de baixo, que venceu na vida, que venceu tantos obstáculos e motivos para ter desistido. Eles viram assim, uma história de superação e acompanharam, né, pesquisaram a minha história. E quantas pessoas assim, têm sido abençoadas, impactadas, transformadas, né, através, mudadas mesmo. Vidas, milhares e milhares de vidas já foram mudadas através das músicas que eu canto, através do meu testemunho. Tudo. Então, eles, por essa história, essa identificação, eles nos procuraram, eu fui no Rio de Janeiro, eles fizeram uma cerimônia muito bonita e foi muito lindo. Eu vou falar agora de CD novo, o maior troféu da Damares pela Sony Music, que é a sua nova gravadora, né? Damares, me conta, como que foi gravar? Eu li também que acho que na primeira semana vendeu 150 mil cópias, não foi? Foi. Que é isso? Depois do CD Apocalipse, como eu falei aqui, eu lancei o CD Diamante, que foi o meu primeiro trabalho na Sony Music. Na Sony que eu saí da Louvor Eterno, uma gravadora lá do Sul, que eu fiquei 10 anos. Aí fui pra Sony Music, lancei o Diamante, que assim, entrei com o pé direito, né? Graças a Deus, Deus falou... Também tivemos a orientação de Deus, Deus deu o aval dele, falou, vai que eu vou te abençoar lá, para uma sombra maior, para aquilo que eu tenho que fazer na tua vida, no teu ministério. E aí o CD Diamante deu super certo, né? Mais de 500 mil cópias, estourou com diamante, sacrifício e adoração, que se tudo está difícil, adora o Senhor, né?
Consolador também. O próprio Novo Vencedor, que agora é só a Vitória, também estourou assim no Brasil inteiro. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Um clipe Aí muito depois bonito veio... que você fez, eu acho que desse CD, não foi? Em Brasília. Ficou muito bonito o DVD? clipe. É. Não, o clipe, Novo Vencedor. É isso, Novo Que foi com o Vencedor. Bruno Fioravante. Não, que a gente gravou em Curitiba. Foi em Curitiba. Isso. Muito Isso. Aí do CD, foi tão lindo o resultado que deu fruto, né? Que saiu o DVD, que eu lancei há 2 anos. Esse DVD que eu gravei em São Paulo, em São Sebastião, na beira da praia, mais de 50 mil pessoas. Aí veio agora, depois de quase 3 anos com o CD Diamante, veio esse CD aí, gente. Lindíssimo. O maior troféu, que está com 9, 10 meses que eu lancei. O maior troféu é no livro da vida, que o Brasil inteiro já está cantando, para a glória de Deus. A Dracma, o seu dono, também, que eu canto com Thales. Lindo. Tá estourado nas rádios também. E me fala tá com dessa 250 mil parceria. cópias vendidas, é disco de platina duplo. Pois é, menina. Deus, quando tá na frente, ele faz coisas extraordinárias. E essa parceria você gravou também com outros, né? Com a Brenda, né? No Dia. E Foi. o Anderson Freire, Foi. né? É a última canção, que é Celebrando a Vida, que eu fechei o disco com a participação dos meus amigos J.A., Brenda, Anderson Freire, que é o compositor da música também. E é um disco muito especial, assim, bem eclético, tem de tudo um pouco. É pentecostal, que é meu estilo, todo mundo sabe. E o Mas tá bem eclético. Dracma e o seu dono ficou dois segmentos assim. Então, você sabe que na época, eu estava com o Thales agora sábado no Canto Salvador, ele comentou comigo, né? Ele falou assim: essa música não sai da minha cabeça, eu fico cantando ela o tempo todo. E ela falou: Damares, incrível, ele falou para mim, que aonde eu vou, o pessoal pede para mim cantar no show. Aí eu falo: gente, mas a Damares não está aqui, como é que eu vou cantar? E o pessoal, onde eu passo, não posso deixar de cantar. A Dracma, seu dono, está acontecendo, uma música está acontecendo. E muita gente falou assim: o que é isso? Quando a gente divulgou que eu ia gravar uma música com o Thales, na época, eu estava gravando esse CD, muita gente criticou, né? Falou assim: o que tem a ver Damares com Thales? Isso não vai dar certo, isso vai ficar um horror, né? Até essa palavra usaram. Aí depois que saiu, as pessoas tiveram que reconhecer e muito bom. Dar realmente ali dar mão à palmatória, como diz, e reconhecer realmente que a música ungida. Ficou abençoado no estúdio quando a gente gravava, assim, você precisa ver a glória que foi. Mesmo? Nossa, foi lindo quando eu gravei com o Thales, foi um momento assim inesquecível que eu nunca vou esquecer. E tá aí a aprovação de Deus e do povo também, né? E eu tô esperando o clipe, hein? Vai ficar pronto esse clipe? Já gravou? Depois que eu gravei o segundo clipe da carreira, que foi o maior troféu, que é um sucesso na internet também. Agora, mês que vem, eu gravo o clipe com ele, né? Com ele. A Dracma, seu dono, que está muito esperado. As pessoas estão assim bem curiosas, saber como é que vai ficar esse trem aí. Vai dar certo. Para encerrar a nossa entrevista, eu vou querer pedir para você deixar uma mensagem para quem está te assistindo, porque você é um fenômeno também das redes sociais, né? Facebook, mais de 2 milhões de seguidores, Instagram, 4 milhões de seguidores. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te vendo, quem precisa de Deus, quem está nos seus lares, trabalho, onde estiver, precisando encontrar Deus. Eu quero falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Que eu falo muito daquilo das palavras, eu falo muito sobre as palavras de promessa de Deus, porque eu falo muito daquilo que eu vivo, aquilo que eu canto, aquilo que eu acredito, que é uma profecia do céu, né? E tudo aquilo que Deus falou comigo, como eu frisei aqui, eu tenho visto isso acontecer dia após dia. Porque o ministério da Damares é diferente do meu, ou coisa parecida, não. Não é porque é bonitinho, porque é simpáticozinho, porque canta bem, ou porque é engraçadinho. Não. Deus, Ele conhece o coração do ser humano. Antes mesmo que saia uma palavra da minha boca, da sua boca, querido, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, é muito glorioso quando a gente faz prova de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus falou isso: fazei prova de mim e vede o agir do Senhor. Então, se você fazer prova com Deus, Deus é aquele Deus que é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida está de pé e vai se cumprir. Houve momentos na minha vida que eu achei que não ia dar certo. Eu pensei em jogar tudo para o alto e desistir pelas circunstâncias, pelas tribulações, pelos ventos, pelos tornados que vinham sobre mim, até pelas perseguições, por palavras pesadas que muitas vezes foram lançadas sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha família. E muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir dar mais nenhum passo.
Mas quando Jesus está na frente, ele se encarrega de fazer o melhor para os seus filhos. E Deus tem o melhor reservado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. As promessas de Deus, nenhuma vai cair por terra. Elas não vão voltar vazia, porque o Deus que prometeu para a tua vida, ele é fiel. Ele não é o homem que fala hoje, mas amanhã pode até correr de você, porque ele já não pode mais cumprir aquilo que ele prometeu hoje. Mas Deus, ele vai cumprir. A Bíblia fala que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as promessas do Senhor jamais passará. Então levante a tua cabeça e crê no Senhor teu Deus, que na hora certa as coisas vão acontecer. Eu profetizo que vai acontecer um milagre na tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Damares, fala do show. Vai ter show aqui agora, acho que é de 13 de março, né? 15 de março. 15 de março. Eu começo a falar das coisas de Deus assim, meu Deus do céu, eu perco até o rumo, eu perco o horário e tudo. Se deixar, eu fico aqui o programa inteiro, tá? Você já acabou o programa, né? A produção ali que te trouxe tá ali, anda. Eita, é isso aí. Aqui tem horário, a gente tem que respeitar o horário. Dia 15 de março, daqui um mês mais ou menos, né? Eu vou estar aqui em Goiânia, Damares e Banda, lá no Arena Goiânia Arena, dia 15 de março, Damares e Banda, Fernanda Blum, Jonas Vilar, Tom Carf, Anne Vini, enfim, informações lá no www.jovemx.com/Clama Goiânia, primeiro Clama Goiânia, e você não pode ficar de fora. Dia 15 de março, todos nós vamos estar lá ministrando, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Goiânia Arena, eu espero todos vocês lá. Querida, foi um prazerzão te receber aqui. Gostei demais. Sou sua fã. Obrigada. Canto todas as suas músicas. Tenho todos os seus CDs, viu? Que Deus continue abençoando sua vida. E eu queria que você encerrasse cantando Sabor de Mel, que logo depois a gente vai colocar o clipe. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Com certeza. Beijo no teu coração. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pastora Débora. Toda a equipe contigo trabalha aqui no programa Identidade. Deus abençoe.